Capítulo 48. Algum tempo depois disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó que o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: Eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. Agora, os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Rúben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus. E por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: E esses, quem são, José? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Ponha-os perto de mim, para que eu dê a eles a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: Eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os 2 do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo assim: Ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes. Abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles e também o nome dos meus pais Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: Não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: Como você está vendo, eu vou morrer. Mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos.
Siquém e aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Como você falou, né, Mayara? A gente quer ir até o final, né? Logo já com a história. Mas vamos lá, o estudo de Gênesis 47, né? Fala sobre Jacó é apresentado a Faraó. Nós vemos que Faraó não se opôs, né, ao pedido de José em permitir que os israelitas habitassem em Gósen. Pelo contrário, né, ele ficou feliz com isso e deixou a terra do Egito à disposição para cuidar deles. Então, isso com certeza é fruto do bom procedimento de José nessa nação. Desde que chegou, mesmo como escravo, ele sempre foi dedicado ao trabalho e, mesmo injustamente preso, não deixou de dar o seu melhor. José, ele deve ser para nós um exemplo, né? Um exemplo de excelência no serviço ao próximo. Mesmo diante de situações adversas, nós devemos dar o nosso melhor por causa da glória de Deus e por causa de quem nós somos, seus filhos. E nós vemos também o desejo de Jacó, né? Sentindo que a morte estava próxima, Jacó chamou José e lhe pediu sob juramento que quando ele morresse, ele fosse sepultado em Canaã e não no Egito. E José jurou. E a visão do patriarca, a visão espiritual do patriarca enxergava uma nação superior e mais preciosa que o Egito. Então, mesmo estando bem cuidado e vendo que sua família estava segura, Jacó ele tinha em mente a promessa de Deus, né? Que era superior a qualquer bem passageiro dessa terra. Então ele não se esqueceu, né, da promessa que Deus fez a ele, mesmo ele passando, né, mesmo a terra de Canaã passando por situação de fome e ele estando bem lá no Egito, mas ele não se esqueceu, ele quis voltar para a terra, né, que emana leite e mel, né, porque ele sabia que Deus tinha uma promessa e que não iria abandoná-los, né? E que eles teriam que voltar para tomar posse, né, daquela terra. Então ele fez com que José jurasse, né? Jurasse que iria sepultar ele lá na terra. E José falou que faria, né, como o pai dele queria. Mais alguém quer comentar aí o 47? Por enquanto, acho que não. E o 48 fala sobre as instruções de Israel, né? Eu vou comentar, assim, em relação à história de José, né? É uma história muito linda, uma história de obediência. Ele passou por muita coisa, mas ele resolveu literalmente acreditar e obedecer. Eu vejo assim uma história muito de obediência, a história de José, que por mais no meio da circunstância, ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele sabia que ele estava sendo cuidado, ele sabia que ali era passageiro, que realmente Deus tinha uma promessa, como Deus tem uma promessa para nossas vidas, né? Na vida de cada um aqui, que independente da circunstância que cada um esteja passando, Deus tem um propósito, uma promessa nas nossas vidas, que independente do que a gente esteja passando hoje, ele tá agindo no secreto, do jeito dele. E às vezes a circunstância que a gente passa, os momentos difíceis que a gente passa em nossas vidas, é só para nos preparar para receber o melhor de Deus. Só Deus está nos preparando para dar o melhor dele, né? Talvez se José não tivesse passado por tudo que ele passou, né? Ele, na realidade, ele precisou passar. Às vezes tem muita coisa que é necessário a gente passar, sabe? Porque isso vai nos amadurecer para Deus entregar as nossas bênçãos em nossas mãos. E aí cabe a nós ter discernimento
e sabedoria, né? E a sabedoria ela é adquirida mesmo com intimidade, no secreto com Deus, em busca mesmo com Ele. E ele teve a sabedoria de poder literalmente saber: eu sou filho de Deus, eu sei a promessa que Deus tem para mim, porque foi através de sonhos que ele viu, ele já sentia. Então, independente de tudo que ele passou, ele sabia o que Deus tinha para ele. E assim somos nós somos filho de Deus, independente do que nós esteja passando hoje, Deus tem uma promessa na sua vida, na minha vida. Então, independente de qualquer coisa, Deus está conosco. É só nós acreditar, assim como José fez, e, e pensar sempre: eu tenho um Deus aqui do meu lado, e Ele está cuidando de mim. É isso, é uma coisa. Eu Amém. acho linda essa história de José. Essa força, essa garra dele, esse amor pela obediência. Amém. Pois é, e o estudo de Gênesis 48 registra, né, a bênção de Jacó a seus filhos, né? E ainda também revela, mais uma vez na Bíblia, da aliança, né? Do filho mais novo recebeu a maior bênção em lugar do filho mais velho. Então, o patriarca Jacó, né, já aparece como um homem idoso, né, de saúde debilitada, e ele estava vivendo os últimos momentos de sua vida. E esse esboço de Gênesis 48, ele pode ser organizado da seguinte forma, né? A enfermidade de Jacó e a bênção de Jacó sobre José e os seus dois filhos. E a enfermidade de Jacó começa mostrando como José do Egito recebeu a notícia de que seu pai Jacó estava enfermo, né? Então, o texto bíblico diz que ele tomou seus dois filhos, Manassés e Efraim, e foi ao encontro de Jacó. E ele teve o cuidado de relatar que a saúde de Jacó estava tão debilitada que ele precisou se esforçar para se assentar em seu leito. Então a Bíblia não revela qual foi a enfermidade que acometeu Jacó, mas diz que naquela ocasião ele era um homem muito idoso, com aproximadamente 147 anos. E quando José chegou até Jacó, o velho patriarca o recebeu e lhe apresentou, né, um resumo da aliança, da promessa do Senhor com ele. E Jacó explicou a José que Deus havia lhe aparecido na terra de Canaã e reafirmado a ele as promessas da aliança, né, com Abraão, e destacando a promessa de possessão da terra por parte da sua descendência. E na sequência, Jacó, né, adotou os dois filhos de José para quem fossem contados entre seus filhos. É por isso que são 12 as tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Aí é contada com Efraim e Manassés. Então, dessa forma, os filhos de José eles receberam o direito à herança, conforme os irmãos de José. E com isso, o próprio José acabou recebendo a porção dobrada da herança, através de seus filhos. Então, isso resultou no fato de que as descendências dos dois filhos de Raquel, José e Benjamim, formaram 3 tribos em Israel e herdaram 3 territórios na terra prometida. Então, quando os filhos de José se aproximaram de Jacó, o velho patriarca perguntou a José quem eram eles, né? Isso aconteceu porque Jacó estava cego e ele desejava identificar seus 2 netos que receberiam sua bênção. Então, nesse ponto, é impossível não se lembrar da ocasião em que Jacó se aproveitou, né, da visão fraca do seu pai para enganá-lo e ser abençoado no lugar do seu irmão Esaú. Então, na sequência, se concentra em mostrar detalhes, né, da cerimônia em que Jacó oficializou sua bênção aos filhos de José. E o texto diz que José tomou Efraim, seu filho caçula, e o colocou à esquerda de Jacó, bem como tomou seu filho mais velho Manassés e colocou à direita de Jacó. Na bênção tradicional, o filho mais velho era abençoado com a mão direita, enquanto que o filho mais novo com a esquerda. Mas o texto diz que Jacó cruzou as mãos, invertendo assim a ordem natural, e surpreendendo José.
Portanto, Jacó deu a Efraim a bênção principal, mesmo Manassés sendo primogênito. E com as mãos sobre Efraim e Manassés, Jacó abençoou José, indicando que seus filhos ocupariam o lugar de destaque na família da aliança como líderes tribais. Então a Bíblia também diz que quando José viu que seu pai havia colocado sua mão direita sobre Efraim, que não era o primogênito, ele não se sentiu bem com aquilo. E ele tentou fazer com que seu pai trocasse a ordem das mãos, dando a bênção principal ao primogênito. Mas Jacó disse a José que a troca havia sido intencional e que, embora a descendência de Manassés houvesse de ser grande, a descendência de Efraim seria maior ainda e mais importante. Então, a sequência da história do povo de Israel mostra as implicações dessa bênção de Jacó. A tribo de Efraim se tornou a tribo dominante entre as tribos do norte. Inclusive, no tempo dos profetas, a tribo de Efraim passou a ser usada para designar todo o reino do norte. Então, depois de abençoar os filhos de José, Jacó admitiu que estava morrendo, mas que não havia abandonado a confiança em Deus, né? Ele tinha certeza de que o Senhor faria sua descendência voltar a Canaã para herdar a terra de seus pais. E, por fim, termina informando que Jacó deu a José um território que ele havia conquistado na terra dos amorreus. Então, a gente viu aí, né, como Deus foi surpreendente, né, instruindo Israel, né, que era Jacó, a dar a bênção aos filhos, né, aos filhos de José. E Jacó também ele não imaginava que viveria aquilo com José, né, pois ele acreditava que ele já estava morto, né. Então agora não apenas José, mas seus filhos estavam diante de seus olhos. Por quê? Porque nós temos um Deus generoso, né? Se a nossa alma estiver segura nele, mesmo nas maiores adversidades, quando tudo se acalmar, nós vamos perceber como ele estava agindo, né? Com base em nos dar um futuro surpreendente, muito melhor do que aquilo que esperávamos. Como Maria falou mesmo, né, Maria? É, apesar das nossas adversidades, apesar dos nossos desafios, Deus está nos preparando. É só um processo, né? Deus é um Deus generoso e Ele vai nos dar tudo o que Ele prometeu. Assim como Ele prometeu para Abraão, né? Que Ele faria deles uma grande nação. Ele estava ali cumprindo a sua promessa, né? Completando ali a tribo de Israel, as 12 tribos de Israel. Todos os seus filhos, com os 2 netos dele, né? Se transformaram nas tribos de Israel. Então, cada um virou uma tribo. E ali eles governariam, né? Israel por inteiro, né? E Deus, né? Completaria sua bênção ali. Então, Deus é um Deus surpreendente, é um Deus generoso. E a gente tem que estar com a nossa alma segura nele, né? A gente temos que nos acalmar e saber que ele é um Deus de promessa, né? Que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui, né, para aprender, mas estamos finalizando agora. Falta pouco para terminar Gênesis. E agora o próximo. Quem saiu? Amém. E aí, mais alguém comentar? Para comentar? Seu Antônio quer comentar? Seu Antônio. Acho que não aqui por enquanto. Tá tudo bem definido, bem explicado. Parabéns. Vocês querem que continue o 49? Sabe que eu acho que a gente podia fazer o 49, que aí fica só os 50 para amanhã, e aí amanhã dá mais tempo pra gente, se quiser revisar alguma coisa, relembrar alguma coisa, porque amanhã é o último, né? 50 é o último. Uhum. Eu acho que dá para fazer. Eu vou colocar aqui então, tá? Já tinha tirado aqui. 49.
Tá fácil aí? Se não, qualquer coisa eu ponho aqui também. Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim, e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Rúben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama de seu pai. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte em suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel e os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. Meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tenha coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei, e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes. Os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho. Os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Issacar é como um jumento forte deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga das suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Oh, Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade
será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Azer produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto do céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou. A cada um deu uma bênção especial. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: Eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão enterrados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com o seu povo no mundo dos mortos. Então, essa é a profecia de Israel, né, sobre seus filhos. E depois que ele abençoou seus netos, os filhos de José, Jacó, ele reuniu seus filhos e os abençoou, profetizando sobre o futuro deles, né? E as bênçãos prometidas foram uma espécie de colheita do seu estilo de vida até ali. Então, com isso, nós aprendemos que o nosso passado e presente, ele moldam o nosso futuro. Tudo que plantamos, né, nós colhemos. Então, as escolhas que fazemos hoje, elas refletem diretamente no estilo de vida e nos resultados que ela colocará diante de nós.
Por exemplo, né, Rúben, que era o filho mais velho. Rúben ele tinha direito à porção dobrada da herança, mas Jacó lhe negou por causa do seu comportamento desobediente na juventude, que chegou ao ponto máximo, né, quando ele teve relações com Bila, a concubina de Jacó. E já no caso de Judá, é provável que a bênção que recaiu sobre ele seja fruto de sua mudança de atitude. Ele claramente mudou, né? Ficou evidente quando, sem saber que falava com José, ele contou a história de como venderam e enganaram seu pai, e sua disposição em trocar sua vida pela de Benjamim. Então esta veio a se tornar a tribo mais importante de Israel, de onde viriam seus principais reis, e de onde viria o rei eterno de Israel, Jesus Cristo, né? Foi sobre a tribo de Judá, né? Quando ele falou ali do leãozinho, eu lembrei, né? Falando que leão da tribo de Judá. Então é maravilhoso ver como Deus faz, né? E essas bênçãos que Jacó deu aos filhos são, na verdade, bênçãos, né? Que Deus deu essa sabedoria a ele, né? Que Deus que determinou que os descendentes dele seriam as tribos de Israel, né? Então Deus colocou, né, no coração dele para chamar cada filho, né, a juntar eles e declarar o que aconteceria nos últimos dias, né, o que iria acontecer. Então esse capítulo é parte das grandes profecias na palavra de Deus, né? Tem a ver com os últimos dias mais recentes da época e com os últimos dias também. Aqui é a primeira ocorrência, né? É a profecia, ela pode se dividir da seguinte forma: Rúben, Simeão e Levi, a história moral de Israel, né? Até o primeiro advento. Judá, como a gente falou, é a aparição do Messias e sua rejeição. Zebulon e Issacar é a dispersão dos judeus entre os gentios e a sua submissão a eles. Dan é a aparição e o reino do anticristo. Gade, Azé e Naphtali apresentam o clamor da angústia dos filhos eleitos de Israel, né, pela segunda vinda de Cristo. E José e Benjamim juntos, eles predizem a segunda vinda em glória do Messias de Israel. Então, quando ele fala aqui no versículo 2, ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e escutei o vosso pai Israel, nesses versículos 1 e 2, o Espírito Santo enfatiza o uso de ambos os nomes, Jacó e Israel. Quando os 12 filhos estão reunidos em sua presença, a referência a ele é como Jacó. Entretanto, quando se trata das profecias que serão anunciadas, a referência a ele é por seu nome de príncipe Israel. No versículo 3 está falando: Rubens, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, excelente em dignidade, principal em poder. Então é o que deveria ter sido Rubem. No versículo 4 fala que impetuoso como a águia, não serás o principal. Então nem profeta, governador ou um grande homem saiu de Rubem, porquanto subsiste ao leito do seu pai. Então o contaminaste, né? Ele subiu à cama de Jacó. No 5, Simeão e Levi são irmãos. Eles são culpados do mesmo pecado, porque eles foram instrumento de ira. São as suas espadas, instrumento de ira são as suas espadas. Que foi o acontecimento que houve em Siquém, né? No 6, em seu secreto, conselho não entra em minha alma. Então, conspirações secretas para assassinar os homens de Siquém, né? Que foi os homens, né, que violentaram lá o príncipe lá de Siquém, que violentou a Diná. Nem a minha honra se junte em sua companhia. Jacó, ele não tinha parte na matança dos homens de Siquém, porque em seu furor mataram varões e em sua vontade arrancaram o muro.
Então, quando eles tomaram o assunto em suas próprias mãos, em lugar de seguir ao Senhor, eles estornaram enormemente o muro protetor do Senhor ao redor de Jacó. Tanto que Jacó, né, eles tiveram que sair daquele lugar. Eles tiveram que fugir praticamente dali, porque o muro protetor do Senhor ao redor de Jacó foi estornado, porque houve matança, houve furor, né, houve morte, houve derramamento de sangue. No 7 fala que maldito seja o seu furor, que foi forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os apartarei em Jacó e eu os espalharei em Israel. Então a tribo de Simeão, quando entrou na terra de Israel, vários séculos depois, não teria herança, mas de fato ele teve a sua parte na herança de Judá. Também Levi não teria herança em tudo, mas teria sua maldição convertida em bênção, já que ela veio ser a tribo sacerdotal de Israel, mas viveria dispersa por toda a nação cumprindo a profecia. Então, a tribo de Levi, não sei se vocês se lembram, era aquele povo que andava com a Arca da Aliança, né? Eles não teriam terras, né? A maldição dele foi convertida em bênção, já que ela veio ser a tribo sacerdotal de Israel. Mas elas viveriam dispersas por toda a nação, cumprindo a profecia. Então, eles viveriam, né, dispersos, né, em toda a nação, porque eles seriam tipo a tribo sacerdotal mesmo, né? Eles seriam tipo os pastores daquele povo. Eles seriam os que seriam os sacerdotes de Israel. No 8 fala de Judá. Judá, te elogiaram os teus irmãos. Então o nome Judá significa louvor. E desta tribo que veria o Messias. A tua mão será na nuca de teus inimigos. Então está referindo à grande vitória que Cristo ganharia sobre Satanás e todos os poderes da escuridão na cruz. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Israel fará isso na segunda vinda. Então Judá, ele falou que Judá é um leãozinho, né? Referindo-se a um leãozinho no poder da sua juventude. Então absolutamente invencível. Cristo, ele é representado aqui no despertar do seu poder, da sua maturidade, cheio do Espírito Santo, curando os doentes, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, fazendo grandes e poderosas coisas com todos os espíritos demoníacos tremendo aos seus pés. Então, ainda no 9 fala da presa, que o leão está sempre em busca da presa, e a presa nunca procura o leão, ele subsiste. Subsiste significa que Cristo está sempre na ofensiva. Meu filho, Jesus é o Filho de Deus. E quando ele fala aqui em curva-se diante como um leão, está falando que um leão destreinado, parado sobre as suas patas traseiras, preparadas para saltar, o que de fato era o símbolo da tribo de Judá. Assim como um leão velho está se referindo a um que amadureceu, até chegar ao seu pleno em vigor e ferocidade. Quem o despertará? Quem seria tão insensato, né, para responder à invencibilidade absoluta de Cristo? O 10, não será tirado o cetro de Judá. O cetro, ele é definido como um bastão de ofício e autoridade, o qual pertence a Cristo. E nem o legislador de entre os seus pés refere-se ao fato de que Judá estava destinado a ser o guardião da lei, o que os membros dessa tribo era o templo, estava em Jerusalém, cidade a que pertencia a tribo de Judá e que tinha a ver com a lei. Então aqui está até que venha Siló, né? Quando vier Jesus, tipificado pelo nome de Siló, que de fato era verdadeiro legislador, aquele que cumpriu a lei em sua plenitude, em sua vida, em sua morte, e portanto satisfaz todas as suas justas demandas. E a ele se congregaram os povos, o time. O único caminho para Cristo, o Filho é a cruz. O único caminho para a cruz é a negação de si mesmo. Então, mais à frente, vai falando dos outros filhos. Eu acho que está bem grande aqui para a gente fazer. A gente termina amanhã, né? Que já deu 7.
A gente continua amanhã, que vai falar aqui das bênçãos de todos os filhos, de Zebulon, de Dan, né? Tudo que significa cada um, cada profecia que Jacó deu sobre os filhos dele tem um significado. Todas as tribos têm um significado, né? Então, assim, a gente vê que a de Judá foi a mais importante, né? Porque a de Judá, ele fala que da tribo de Judá, né, veio Jesus Cristo, né? Então tá falando aqui de autoridade. Tá falando que Jesus, ele pertenceu à tribo de Judá. Foi porque tinha a ver com a lei, né? Então, o nosso Jesus, né, ele veio como um verdadeiro legislador, aquele que cumpriu a lei em sua plenitude, em sua vida. E ele morreu, né? Ele iria morrer na cruz, né? Por quê? Porque era o único caminho para a salvação, né? O único caminho para a cruz é a negação de si mesmo. E aí vai continuar aí com os outros, a gente termina amanhã. Ok? Que já está terminando aqui a nossa chamada de hoje. Amém? São Antônio, pode orar aí, por favor, para a gente. Bom dia, irmãs. Vamos orar. Só para as irmãs, para não ficar bem, uma coisa que me chamou bastante atenção aí nesse momento foi aquela questão do poder das palavras, né? A palavra de Deus fala que pelas nossas palavras a gente é justificado ou é condenado. A importância de nós estarmos abençoando, né? Os nossos Abençoando filhos, né? nossos filhos, quem tem, como eu, os netos, tá falando sempre palavras que edificam, né? Isso